Bom dia a todos, meu nome é Brunioso e junto com meu colega Vitor Bispo, vamos apresentar um mini curso sobre HTML e CSS, que são os dois pilares fundamentais no desenvolvimento web moderno. Esse projeto faz parte da disciplina de Informática e Sociedade aqui da UEM e foi desenvolvido com o objetivo de trazer conhecimento prático e teórico sobre as tecnologias que formam a base de praticamente todo website que conhecemos hoje em dia. Ao longo dessa apresentação, eu vou explorar desde os conceitos mais básicos até os tópicos um pouco mais avançados. Para entender por que o HTML e o CSS são tão importantes, a gente precisa ir um pouco para o passado. Tudo começa em 1989, quando Tim Berners-Lee, um pesquisador da CERN da Suíça, criou a World Wide Web. Bom, basicamente ele precisava de um sistema para compartilhar as informações entre os pesquisadores de forma um pouco mais eficiente. E é assim que nasceu a web que a gente conhece hoje. Nos anos de 1990, a web era bem diferente do que a gente conhece hoje. A gente tinha apenas o HTML puro, ou seja, não tinha estilização, as páginas eram todas estáticas, era mais texto bruto mesmo. Não tinha muitas cores e o design era bem feio. As coisas foram mudar nos anos de 2000. Com a chegada do CSS, pela primeira vez, a gente conseguiu separar o conteúdo da apresentação visual, ou seja, o HTML do CSS. Isso foi bem revolucionário. Agora era possível criar designs sofisticados e manter o código bem organizado. Nos anos de 2010 até hoje, nós temos o HTML e o CSS como padrões consolidados porque eles trouxeram um suporte nativo para multimídias, acessibilidade e várias outras funções indispensáveis. A web deixou basicamente de ser apenas um repositório de conhecimento e se tornou uma plataforma completa de informações. Hoje, em 2025, a web é a plataforma principal que basicamente tudo que era um software desktop agora é um aplicativo web. Agora que a gente entendeu um pouco da história, vamos aos conceitos fundamentais que formam a base da web moderna. Existem três pilares principais que a gente precisa comentar. Basicamente, o primeiro pilar é o cliente-servidor. A web ela funciona através de uma arquitetura cliente-servidor que quando vocês abrem um navegador e digitam, por exemplo, um endereço, o navegador cliente faz uma requisição HTTP para o servidor vai processar a requisição e vai retornar uma resposta. Geralmente contendo HTML, CSS e o JavaScript. Essa comunicação acontece através do protocolo HTTP ou HTTPS, que são a base de toda a web. O segundo pilar são as linguagens fundamentais. Atualmente a gente tem três linguagens que trabalham juntas: o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML basicamente serve para definir a estrutura e o conteúdo, ou seja, a semântica. O CSS serve para definir a apresentação visual e o layout, e o JavaScript ele adiciona a interatividade e a lógica, que serve para deixar a página interativa. O terceiro pilar é a responsividade. Hoje em dia, as pessoas acessam web de dispositivos muito diferentes. Entre eles, a gente pode citar os computadores, tablets, smartphones, televisões. E uma página ela tem que se adaptar a todos esses tamanhos de tela. E, bom, basicamente isso que é o design responsivo, que é totalmente essencial hoje em dia, porque, como eu citei, você tem várias opções de entrar na internet e abrir as coisas, então tudo tem que se enquadrar direito. A estratégia mais moderna que normalmente as pessoas usam é o mobile first, que normalmente você começa desenvolvendo para o celular e depois você adapta para outros tipos de tela, como tablet, computador e enfim. Agora a gente vai entender um pouco melhor a relação entre o HTML e o CSS, porque eles são basicamente um casal perfeito, né? Cada um tem um papel específico, mas juntos eles podem criar algo muito mais poderoso. O HTML, que também é conhecido como Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação. É válido ressaltar que ele não é uma linguagem de programação. Ele não tem a parte lógica, não faz cálculos, não toma decisões. Ele é apenas uma coisa que marca e estrutura o código usando tags. Por exemplo, a tag H1, que daí fica um H1 entre um maior que e um menor que, marca um título. E a tag P,
que fica entre o maior e maior que e o menor que também, marca um parágrafo. E tem vários outros tipos de tag que tem um significado semântico específico. A versão atual é o HTML5, que é padrão desde 2014. Isso significa que o HTML5 continua evoluindo e evoluindo novos recursos conforme a necessidade dos usuários. Já o CSS, que também é conhecido como Cascade Style Sheets, é uma linguagem de estilização. O CSS basicamente define como os elementos do HTML vão aparecer visualmente. Fontes, tamanho, animações, entre outras coisas. Tudo isso é responsabilidade do CSS. A palavra cascading, ela significa que os estilos podem ser sobrescritos por regras mais específicas, criando uma hierarquia. A versão atual é o CS3, que é modular, ao contrário do CSS2, que era um bloco único. Basicamente, o CS3 é dividido em módulos que evoluem independentemente, permitindo uma inovação mais acelerada. Há uma relação simbiótica entre o HTML, que fornece a estrutura e o conteúdo, enquanto o CSS fornece a beleza da apresentação. E ambas trabalham em harmonia para poder nos dar experiências web mais complexas. A gente não consegue criar uma boa página web hoje em dia sem alguma delas. E a gente precisa das duas para conseguir fazer um trabalho direito hoje em dia. Agora a gente vai para a próxima parte e entender um pouco mais sobre como o HTML funciona. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura interna do HTML e como que ele funciona por trás das cenas. Basicamente, na parte de estrutura de uma tag, a gente vê que todo documento HTML ele segue um padrão. A gente tem a tag de abertura, por exemplo, um parágrafo, que depois vem o conteúdo e depois vem a tag de fechamento, que é muito semelhante à tag de abertura, só que tem uma barra ali no começo dentro da tag. As tags também elas podem ter atributos que podem modificar o seu comportamento. Agora falando um pouco de documento HTML básico, no arquivo HTML ele começa com a tag doctype HTML, que declara que o documento é um documento do tipo HTML5. Depois vem a tag HTML e dentro dela a gente tem duas partes principais. A cabeça, ou head, que contém metadados que não são visíveis, que dentro deles tem links para o CSS, e outras coisas, e a body, que contém todo o conteúdo visível. Agora falando um pouco sobre o fluxo de renderização, quando vocês acessam um website, uma série de passos acontece muito rápido. Primeiro, o navegador ele faz uma requisição HTTP para o servidor ele retorna um arquivo HTML, o navegador então ele analisa o HTML, ele faz uma análise e deixa a estrutura em uma árvore chamada DOM, Document Object Model, e depois ele carrega recursos externos como CSS, imagens e finalmente ele renderiza a página na tela. Agora falando um pouco sobre o conceito de nesting, o HTML ele é hierárquico. Basicamente, tags podem conter outras tags dentro dela. Por exemplo, uma dig pode conter um parágrafo que pode conter uma strong, e isso é muito importante, porque isso define a estrutura semântica de um documento. A importância do DOM é muito importante porque ele é uma representação em árvore de todos os elementos de um HTML. Cada elemento é um nó que pode ter filhos e irmãos também. E essa estrutura é fundamental para que navegadores, CSS e JavaScript se entendam e possam fazer a manipulação da página. Agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos de HTML e a gente vai explorar alguns conceitos fundamentais que todo desenvolvedor web precisa conhecer. Vamos falar um pouco sobre a semântica em HTML. O significado de semântica é significado. Semântica significa significado. E em HTML é muito importante que as coisas comuniquem seu significado claro. Por exemplo, a tag H1 não é apenas texto grande, é o título principal da página. E isso importa para acessibilidade, para otimização em buscadores e para manutabilidade do código. Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos estruturais básicos, que basicamente a gente tem as tags de títulos, H1 até H6,
que cria uma hierarquia, a tag P, que serve para criar parágrafos, a tag BR, que serve para quebra de linha, e a tag HAR, que é um separador visual. Essas tags, basicamente, elas formam a estrutura de toda a página web que você acessar. Agora a gente vai ver alguns atributos comuns. Esses atributos, eles servem para modificar alguns elementos do HTML. Por exemplo, o atributo ID, ele serve para identificar o elemento de forma única. O atributo class, ele permite agrupar elementos para estilização. O atributo style permite estilos inline, só que não é muito recomendado. E o data permite armazenar dados customizados no HTML. E agora eu vou comentar um pouco sobre os atributos bloco, inline e por que inline não é muito recomendado. Em bloco, eles ocupam toda a largura disponível e forçam a quebra de linha. O PAdiv e o H1 são exemplos dele. E os elementos inline, eles ocupam apenas o espaço necessário e não forçam a quebra de line, como o span, o I e o strong. Essa diferença é fundamental para entender um pouco mais de como o CSS funciona. O código inline, ele não é muito recomendado porque ele mistura o código HTML e o CSS e isso resulta em um código HTML muito desorganizado e difícil de manter. Por isso que ele não é muito recomendado. Agora a gente vai falar um pouco, quer dizer, a gente vai dar uma explorada sobre algumas tags fundamentais de HTML. E é válido ressaltar que existem muitas tags, mas a gente vai focar nas mais importantes e nas mais úteis e eu vou falar elas organizadas por categoria. Existem as tags de organização estrutural, que dentro delas nós temos a header, que marca o cabeçalho da página ou última seção, a tag footer, que marca o rodapé, a tag nave, que marca a navegação principal, a tag selection, que agrupa o conteúdo temático relacionado, a tag article, que marca conteúdo independente que poderia ser publicado em outro lugar. A tag ACID, que marca o conteúdo complementar, como barra lateral, por exemplo. E a tag div, que é um divisor genérico. As tags de conteúdo multimídia, nós temos a tag imagem, que insere imagem, a tag áudio, que insere áudio, a tag vídeo, que insere vídeo, e a tag source, que define as fontes de áudio ou vídeo em diferentes formatos para ter uma compatibilidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as tags de lista, que nós temos a tag UL, que cria uma lista não ordenada com bullets, a OL, que cria lista ordenada, e as tag LI, que marca cada item da lista. Nós temos também as tags de entrada ou tags de formulários, que nós temos a tag form, que é basicamente um container para um formulário, a tag input, que cria um campo de entrada, a tag textária, que cria uma área de texto, tag select, que cria uma lista drop-down, a tag button, que cria um botão, e a tag label, que marca rótulos para os campos para melhorar um pouco a acessibilidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o CSS, que é onde a mágica visual vai acontecer, né? Basicamente, a gente vai falar um pouco agora sobre os seletores CSS, que para aplicar estilos, a gente precisa primeiro selecionar os elementos. A gente pode selecionar eles com os seletores ali, por exemplo, P, elementos, o classe, o hashtag ID, você seleciona o ID, div P, que você seleciona descendentes, e o div setinha P que seleciona filho direito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades básicas. O CSS, ele tem centenas de propriedades, mas as mais importantes são cores, color, background color, tamanho, width,
height, font size, o alinhamento, text align, vertical align, espaçamento, margin padding, border radius e tipografia, font family e font weight. Falar agora sobre cascata e as suas especificidades. Basicamente, a palavra cascante no CSS ela é muito importante, como eu já havia dito na apresentação. Enquanto múltiplas regras se aplicam ao mesmo elemento, a última regra prevalece. Só que existe uma hierarquia de especificidade, que basicamente os seletores de elementos têm baixa especificidade, o IDELE tem alta especificidade ali, e os estilos inline têm especificidade ainda mais alta, e o important ele força uma regra. Mas ele deve ser evitado para evitar quebrar o código e lascar tudo. Falando um pouco agora sobre o Box Model, basicamente cada elemento HTML ele é uma caixa com múltiplas camadas, que no centro está o conteúdo, texto, imagens, ao redor dele está o pend, que é o espaço interno, depois vem a border e depois finalmente o margin, que é o espaço externo. Entender o Box Model é fundamental para todo programador web criar web designs bonitos e corretos. Agora eu vou falar mais um pouco sobre como o CSS evoluiu nos últimos anos e hoje em dia nós temos muitas ferramentas poderosas para criar layouts modernos. Basicamente, a gente vai começar aqui pela propriedade de display, que a propriedade display controla como que o elemento vai se comportar. O display inline que faz ele ocupar somente o espaço necessário, igual eu falei anteriormente. O display block ele é híbrido entre os dois. O display flex e o display grid. O display flex block ele é um layout system unidimensional, perfeito para criar layout system em uma única direção, linha ou coluna. E as funcionalidades principais são o Flex Direction, que define a direção, o Justify Context, que alinha itens horizontalmente, e o Al- Align Items, que alinha os itens verticalmente. O Flexbox ele é muito bom para layouts responsivos e simplifica muito o alinhamento. O CSS Grind basicamente é um layout system bidimensional, muito bom para layouts complexos com linhas e colunas. As propriedades principais são Grid Template Columns, que define as colunas, o Grid Template Rows, que define as linhas, e Gap, que define os espaços entre os itens. O Grind ele é mais poderoso que o Flex Blocks para fazer layouts complexos. Agora, falando um pouco sobre o Magic Keys, para criar um layout responsivo, a gente usa o Magic Keys. Por exemplo, o arroba média max width 768 pixels, igual tá no slide aí. Basicamente, ele vai aplicar as coisas apenas até quando a tela tem no máximo 768 pixels de largura. Isso permite criar os layouts diferentes para celular, tablet e desktop. Esse aqui usa bastante na estratégia Mobile First, que eu já expliquei, que começa criando estilos para o celular, depois para os outros aparelhos. Agora falando um pouco sobre as unidades de medida, o CSS ele tem várias unidades. Tem o pixels, que é o PX, são pixels absolutos, percentual, porcentagens que são relativos, o M relativo à fonte, o REM é relativo à raiz e o point é relativo à largura e a altura da viewport. E agora aqui passando para o próximo slide, a gente tem aqui semânticas de conteúdo e os benefícios práticos. Aqui eu listei algumas tags semânticas de conteúdo e os benefícios da semântica. Se eu ver aqui, a gente tem as tags strong em mark time, address e block clock, as importâncias delas ali, basicamente o que elas fazem, e os benefícios da semântica, né? Acessibilidade, SEO, que é
basicamente a busca de informações, melhor indexação, ou seja, fica mais fácil para procurar as informações no código e tal. Manutenibilidade deixa o código mais fácil de fazer manutenção nele. Compatibilidade, dados estruturados com um processamento automático. E ali embaixo eu coloquei um exemplo prático de refatoração. A princípio pode parecer não muito diferente, mas o segundo, que é o recomendado, né, que tá semântico, ele melhora muito a qualidade do código, deixa ele mais acessível, otimizado, com melhor indexação, mais legível. Então, de fato, é muito melhor fazer da segunda maneira. Agora vamos falar um pouco sobre como escrever um código de boa qualidade e uma qualidade profissional. Basicamente, o design web, ele tem alguns princípios. São alguns princípios fundamentais, que são as separações de responsabilidades, que significa que o HTML, o CSS e o JavaScript não podem ter uma mistura de responsabilidades, cada um cuida da sua parte. O DRY, Don't Repeat Yourself, serve para evitar os códigos duplicados. Se você está repetindo o teu código, provavelmente você deveria criar uma classe ou uma variável. Tem o keys, o keep it simple stupid, que sempre você deve preferir a simplicidade. E acessibilidade, que significa que o seu site ele deve poder ser usado por todos, inclusive pessoas com deficiência. Algumas práticas de HTML são usar as tags semânticas apropriadas, validar o HTML com o W3C Validator, usar os atributos AUDs em imagens, manter uma estrutura hierárquica em headings e evitar as divs quando tags semânticas elas existem. Algumas boas práticas de CSS são usar classes em vez de ds, evitar os estilos inlines, que eu já falei que são problemáticos, organizar o CSS em arquivos externos, usar nomes descritivos para classes e evitar o import. E começar com o mobile first também. Alguns padrões de nomenclatura são esse PM, Block Element Modifier. Temos o exemplo ali, o Button Text Active. Nós temos ali o SMACSS, que é outro padrão de nomenclatura, que é o Scalable and Modular Architecture, que basicamente vai organizar o CSS em categorias. Também é válido sempre usar nomes em inglês, descritivos e consistentes. Algumas ferramentas de desenvolvimento, nós temos o DevTools para o navegador, que serve para inspeção e debugação de código. Temos alguns validadores, W3C, o Lighthouse para auditoria de performance e acessibilidade. E nós temos o Linters com o S-Lint e o StyleLint para verificação automática de código. Seguindo aqui, nós temos um resumo das competências que seria interessante você ter adquirido ao longo dessa videoaula. Meu colega Vitor ele vai tratar mais da parte prática. Eu quis dar mais uma visão geral sobre HTML e CSS dentro de um tempo reduzido que a gente tem. Então aqui tem alguns resumos de tópicos e das competências adquiridas. Eu passei o contexto histórico da evolução da web, conceitos fundamentais de arquitetura web, estruturas semânticas e elementos do HTML, estilização, layout e responsividade do CSS, boas práticas e padrões de desenvolvimento. E as competências adquiridas foram compreensões profundas, que não são tão profundas assim devido ao nosso tempo, de HTML e CSS, criação de páginas web semânticas, o design responsivo e mobile first, acessibilidade e inclusão digital e conhecimento de boas práticas profissionais. Aqui por último, nós temos os próximos passos e recursos para aprendizado, que eu coloquei aqui algumas recomendações de próximos passos e plataformas para recursos para aprendizado. Como mensagem final, o HTML e o CSS são
fundamentos essenciais para qualquer desenvolvedor web, assim como eu havia falado no início da minha apresentação. Dominar esses conceitos abre portas para tecnologias mais avançadas. Prática contínua e curiosidade são a chave para o sucesso. A web é dinâmica. Mantenha-se sempre atualizado com novas tendências e evolua constantemente. Para você que ficou aqui e assistiu até o final, espero que você tenha tirado alguma coisa do que eu te expliquei. Agora já são 2 e pouco da manhã, fiquei bastante tempo gravando isso aqui. Espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa, que tenha tirado nem que seja um pouco de conhecimento e que talvez eu possa ter te instigado a continuar a estudar um pouco mais sobre esse assunto. Porque isso aqui é só uma visão geral de começo para você continuar com os seus próximos passos. Então, muito obrigado, por ter ficado até aqui, muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.